Finalmente, um terceiro aspecto que queremos para já salientar sobre integrais definidos é este. Vimos num vídeo anterior que quando a nossa função é maior ou igual a zero, o integral significa uma área. Mas se não for esse o caso, se o integral, se a função integranda, que é a que colocamos na posição aqui marcada, se ela for num dado intervalo de integração a p, se ela tiver pedaços em que tem sinal mais e outros em que tem sinal menos, o integral já não dá uma área. O integral definido, o valor que dá é a diferença entre a área da região que fica acima do eixo do x e a área da região que fica abaixo do eixo do x. E isto significa o seguinte: se o nosso integral der positivo, é porque nós temos uma região com maior área acima do eixo do x do que a que temos abaixo do eixo do x. Se o integral der negativo, é porque então nós temos uma maior região com maior área referente às partes do gráfico que ficam abaixo do eixo do x do que aquelas em que temos o gráfico acima do eixo do x. Finalmente, se o integral der zero, podemos, de uma maneira simples e expressiva, dizer que a área acima do eixo do x é igual à área abaixo do eixo do x. Para verificar isso com um exemplo prático, considera o seguinte exemplo que aqui está. O gráfico que aqui temos é o gráfico da função seno de x. E o nosso ângulo vem em radianos, como podes aqui ver. O ângulo varia de 0 a 2π. E a primeira coisa que nós vamos calcular é qual é a área da região correspondente, digamos assim, à curva do seno correspondente ao intervalo 0π. E a maneira de nós calcularmos essa área é diretamente esta aqui, é o integral definido de 0 a π da função seno. Como é que nós calculamos este integral? Nós calculamos uma primitiva da função seno. Repara que se esqueceres aqui estes extremos e calculares o integral indefinido, uma primitiva da função seno é qualquer função deste tipo, cosseno de x menos cosseno de x mais c, em que c pode ser um parâmetro, um número real constante qualquer, no sentido em que se derivares esta função que aqui está, qualquer que seja o c, vamos obter seno. Ora, nós tomamos qualquer uma destas primitivas e optamos por tomar aquela à qual corresponde a constante 0 e calculamos o seu valor em π e subtraímos-lhe o valor dela em 0. E repara que é o que está indicado aqui, menos cosseno de π, referente ao intervalo 0π. E depois então substituímos o x por π e fica menos cosseno de π, é o que podes aqui ver. Depois substituímos o x por 0 e fica menos cosseno de 0, é o que podes aqui ver. E esta notação aqui significa subtrair ao valor que se obteve substituindo o x pelo extremo superior π, subtrair-lhe o valor que se obtém quando se substitui o 0 e temos aqui este menos. Ora, quem é cosseno de π? É menos 1, menos com menos dá mais 1. Quem é cosseno de 0 é 1, por causa deste menos fica menos 1, menos com menos dá mais, e portanto vemos aqui que a área é 2. Portanto, se observares a figura que aqui temos, podes ver que a área então que é 2, podes ver que estes quadrados têm área 1, e portanto a área debaixo desta deste troço da função seno entre 0 e π é equivalente à área de 2 quadrados daqueles que estão marcados na nossa figura.
Se quisermos, por exemplo, calcular a área entre π e π meios, portanto, se quisermos agora calcular a área do pedaço que fica entre o pedaço de curva e o eixo do x referente ao intervalo 0, 2π, há uma coisa que a gente sabe: o integral indefinido, o integral definido de π a 2π vai dar negativo, porque estamos a falar de um pedaço da nossa curva, todo ele abaixo do eixo do x. E nós podemos ver isso fazendo contas. Portanto, agora calculamos o integral de π a 2π de seno de x dx. A primitiva é aquela que se obtém, que está escrita aqui já, é menos cosseno, desta vez calculado, menos cosseno de x, calculado no intervalo 0 a π. Portanto, no intervalo π a 2π, queria dizer. Portanto, temos menos cosseno de 2π, que é o que se obtém substituindo aqui o x por 2π, e depois menos, e agora vamos substituir o x por π, e dá menos cosseno de π. E aqui o que é que nós temos? Cosseno de 2π é o mesmo que cosseno de 0, é 1. Por causa deste menos aqui atrás, vai ficar para nós menos 1. Menos 1. E agora menos, este menos sendo este que aqui está, menos cosseno de π. Ora, cosseno de π é menos 1, menos menos 1 dá mais 1, portanto ficamos com menos mais 1, ou seja, menos 1, e temos para nós menos 2. Então podes ver que o integral deu o simétrico do primeiro integral que a gente calculou aqui. E se agora calcularmos o integral de 0 a 2π para a nossa função seno, o que acontece é que vamos somar o valor do integral de 0 a π com o valor do integral de π a 2π. Ora, como o integral para este intervalo deu 2 e o integral para este intervalo deu menos 2, a soma tem que dar 0. E, portanto, nós aqui faríamos integral de 0 a 2π de seno de x dx. E isso fica menos cosseno de x calculado entre π e 0 e 2π, que é o que temos agora. Isto dá menos cosseno de 2π menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, menos cosseno de 0 é menos 1, com este menos dá mais 1. Cosseno de π de 2π é 1, com este menos dá menos 1, portanto ficamos com menos 1 mais 1 igual a 0.